What up, mi gente? TR, welcome back to Real Surf Stories. Coming in hot from República Dominicana, where I just finished surfing the Master Surf Reunion. What a great event. Check the link right there. Glad you guys all enjoyed the Making History video we just posted, and the Gary Linden 73-year-old man in huge surf. Incredible stuff. But today, we're revisiting the biggest paddle day in the history of Puerto Escondido, Mexico, May 3rd, 2015. That video, link right here, heading towards 1 million views, still getting comments every day from you guys, so I wanted to post a couple unseen clips and answer some of your questions. Now, I was going down there for my annual surf trip to Mexico. It's got to be the best location ever. In terms of waves and culture, I think Mexico has the highest overall score of any surf trip destination out there. Like this one with Hirsch Dog, Ryan Page, Diego Cadena, and Red Dog in search of the ultimate salsa. But today we're talking about the biggest paddle day in the history of Puerto Escondido. One of the first questions I always get is, how did they paddle out there through that lineup? And the truth is, they paddled from El Marinero, which is a harbor about a mile up the beach. So they paddled out through the harbor into the open ocean and then all the way up to Playa Zicatela where those waves were breaking. Now that day, May 3rd, there was only a few waves successfully ridden. But believe it or not, there was at least 100 people that paddled out there that day from the harbor. And most of them paddled back out without getting a wave, and for good reason. That was life or death stuff out there. Another question I get is, how do these guys survive these wipeouts? And it's just a testament to the human resiliency. Humans can handle just about everything, and that day was a perfect example. Incredibly, nobody was killed. There was a few major injuries and some near drownings. But what we're going to do today is ask these guys how they survived some of these wipeouts. So stay tuned for those interviews. Unbelievable stuff. So enjoy the video. Thanks for clicking subscribe and notifications, and we'll catch you on the next surf vlog. The biggest day ever surfed at Puerto Escondido was May 3rd, 2015. Some of the biggest waves ever surfed went down that day, but also the heaviest wipeouts ever. There were some major injuries and near drownings, but miraculously, no one was killed. Away.
ready, buddy? Yeah. I think I got water on. Number 3. Lapo Cotino. When Lapo took off on this beast, it appeared as though he had a chance, but the wave sucked out, forcing him to grab rail and try to airdrop down it. When he landed tail first, he tried to stick it going fakie, but he purled tail first and was sent backflipping into a warehouse-sized pit, and he got massively worked as his board got sucked over him in the lip,
Number 2. Francisco Porchela. Francisco knifed in perfectly on this gargantuan wall and timed his pull in under the lip perfectly. But when the wave spit like a humongous dragon, he was sent breakdancing on the foam ball and down the face. As he himself describes it, so nuts. How was that one yesterday? Oh, it's nuts. How'd it look inside that thing? That was such a sick view, actually. I'll bet. The thing sucked in and spit super hard and it's like, oh, I'm coming out. And then kind of shut with the spit. Couldn't see anything, and then it hit like a warble, and then came out of it on my back. Just one big. Have you been in the left barrel that big before? Yeah, like chopes. Yeah. And some solid ones. That was sick though. Yeah, buddy. But today's the day. Feeling, yeah. Number 1. The heaviest wipeout at Puerto of all time goes to Pedro Collado. He started airdropping down the face of one of the biggest bombs ever paddled into at Mex Pipe. It quickly became apparent that his board could not handle the velocity. He dug rail and flew over the handlebars into a faceplant that would have rendered any mere mortal unconscious or dead. He aired out of that and into another splat, this time squarely onto his back. He planed down the face upside down and backwards for a perfect view of a ginormous lip coming down like Niagara Falls, and pummeling with a drilling that only a superhuman with a lot of training could survive. Fala galera, bem-vindo ao Real Surf Stories. Nesse episódio de hoje vamos conversar com Pedro Calado. Pedro, surfista do Rio de Janeiro que sobreviveu a uma vaca muito pesada num dos maiores dias conhecidos na história do surf da praia de Puerto Escondido, no México, no Grande Swell de maio de 2015. Meu nome é Pedro Calado, tenho 19 anos e moro no Brasil, no Rio de Janeiro. Bom, quando eu vi a previsão, eu sabia que ia ficar grande, bem fora do normal, mas eu não esperava que ia passar dos 30 pés. E um dia antes, quando o período ficou grandão, 23, 24 segundos, deu pra ver realmente que ia ficar bem grande, fora do normal. E chegando naquela manhã, eu acordei cedão, acordei por volta de umas 4h30 da manhã,
que eu acordei, tipo, não conseguia mais dormir com o barulho das ondas, água invadindo, tava mó caos aqui. E eu fiquei muito, tipo, a adrenalina começou a correr no sangue e eu fiquei muito agitado com isso tudo acontecendo. E eu fui arrumando prancha, fui agilizando as coisas pra caída. Depois, por volta de umas 6 horas, eu fui andando lá pelo Marinheiro. E eu fui esperando o dia clarear e entrei na água. E eu reparei que era o primeiro na água e tava muito grande, fora do normal, tinha uns vagalhões passando assim, o mar tava extremamente sinistro, muito gigante. E era um dia que, pô, tava nublado, não tava aquele sol normalmente de Puerto. E sol, sem sol, terral, ondas grandes assim. Tava eu, o Twig, e depois entrou o Will Scudim, depois entrou uns caras assim que eu não conhecia. Cara, eu não sei te falar exatamente o tamanho das ondas lá de dentro, mas eu te garanto que tava bem grande. A onda tava muito volumosa e não dava pra ver a base, tipo, a gente lá de dentro não dava pra ter uma noção do tamanho que tava o mar. Só era uma parada muito grande. E eu lembro que eu quis ficar um pouco mais embaixo, a galera ficou, tipo, o Twig ficou um pouco mais em cima e o Will também ficou um pouco mais em cima e eu quis ficar um pouco mais embaixo. Tava muito volumoso, tava bem difícil de entrar nas ondas. E nessa que eu fiquei um pouco mais embaixo, já veio mó sério, acho que, pô, foi uma das maiores do dia e eu lembro que eu remei pela minha vida pra dentro, porque quase que eu tomei a onda e eu passei por muito pouco. Então, aquela onda que eu peguei foi por volta de, tipo, tava 1 hora e pouco, 1 hora e meia na água esperando. Já tinha umas 6 pessoas na água. E eu reparei que muita gente estava ficando muito lá fora e tava muito difícil de entrar nas ondas. E eu, pô, tava desesperado pra pegar uma onda boa não, pra descer uma onda. E eu quis ficar um pouquinho mais embaixo da galera, do crowd. E foi nessa que eu consegui pegar minha onda. A galera ficou um pouco mais pra minha esquerda, olhando pra dentro do mar, ficou um pouco mais pra minha esquerda, eu quis ficar um pouco mais pra direita. Tava vindo um braço muito grande, parecia que o céu era de oeste. Parecia que era um céu de oeste e que só tava dando esquerda, mas eu optei por essa opção e eu fiquei um pouco mais embaixo pra direita. Fiquei um pouco mais embaixo pra direita e veio essa esquerda com uma abração e eu tava no lugar certo, bem posicionado pro rabo dela. Posicionado assim pro rabo não, pra tentar pegar o tubo. E eu remei com toda a minha força e, tipo, eu lembro que eu fiquei um pouco atrasado. E na hora do drop eu falei, pô, vou assim mesmo. Só que o vento bateu na minha prancha, fazendo com que eu desse um airdrop. E quando eu dei esse airdrop tava tudo sob controle. Meu pé tava tudo equilibrado assim. E quando eu aterrissei, meu bico já entrou na água. Aí foi aí que eu perdi o controle, que eu saí capotando, dei 3 kicks na água. Aí eu lembro que eu virei assim, pô, de costas. E eu vi aquele vagalhão me cobrindo assim, ó. E pô, depois disso, eu lembro que no primeiro kick eu pensei que tinha rasgado meu colete. Tá, bati mais 2 vezes e deixei rolar. Mas quando a onda me engoliu, já agarrei o colete aqui, que ele tava desesperado tentando sair. Agarrei aqui, e eu lembro que a minha manga do colete passou por aqui. Mas eu fiquei, tipo, segurando pra ele não sair, entendeu? E nessa eu lembro que foi um mó caldão, fiquei bastante tempo dentro d'água. E depois disso eu encostei no fundo, encostei na areia e consegui pegar um impulso para subir para a superfície mais rápido. E aí já veio 2 ondas de trás, tomei uma, aí em seguida tomei a outra e fui jogado por uma corrente que, por sorte, por Deus, parou de vir onda. E eu fui jogado cuspido para dentro do mar. Aí eu fiquei procurando um jet ski assim pra tentar, pra me tirarem da água, né? Só que eu não vi nenhum e nem eles me viram, eu acho. E a única opção era nadar direto pro marinheiro. Tava impossível sair aqui, eu podia me acabar me afogando, acontecer algo pior. E a única opção,
E no meio do caminho o Trevor perguntou se eu tava bem, eu falei que tava tranquilo. E eu fui nadando e saí lá direto no marinheiro. E peguei uma caroninha pra voltar aqui pro hotel. Aí já vi que minha prancha estava quebrada. E nesse momento eu tava um pouco desanimado, porque quebrei minha prancha e, pô, tomei uma vaca sinistra, assim, tipo, já tinha tomado uma vaca no início do ano no Havaí, em Jaws, e eu falei, pô, outra vaca não, cara, não é possível, só sei vacar. Daí, pô, depois de passar alguns minutos assim, a galera veio falar comigo que foi uma das maiores ondas já registradas aqui em Puerto. E aí daí depois disso comecei a ver umas fotos, ver as filmagens, aí eu fiquei amarradão, fiquei empolgado, fiquei muito empolgado, cara. Foi muito maneiro. Mira, el mejor baresurf del mundo. Volta, Miguel, volta. Caraca, que tudo, velho. Cadeira. Caralho, como é que você tá? Olha isso tudo. E pra sair depois, cara? Porra nenhuma, não toma, não fuma, não corre nada. A alimentação não tem mais nada, tá ligado? Depois tá tudo assim fora. Pelado, hoy tenemos que brincar. No. Hoy tenemos que ir a la fiesta, E cara, esse foi disparado um dos minhas piores vacas, meus piores caldos da minha vida. Para esse swell, para esses tipos de condições assim que eu viajo para surfar essas ondas, eu procuro fazer natação, yoga, bastante yoga e alguns treinamentos físicos, assim, os funcionais, que para me dar uma flexibilidade melhor e fortalecer bastante o joelho, o ombro, porque se não fosse esses treinamentos eu não sei o que teria acontecido com o meu corpo. Te garanto que me ajudou bastante. Me ajudou, tipo, a natação, os treinamentos de yoga, manter bastante a calma. E a natação de volta ao marinheiro também foi incrível. La yoga te ayudó mentalmente, ¿verdad? Mentalmente Y físicamente. Mentalmente eu acho que é o, tipo, na minha opinião, é uns 60% assim, de tudo, tipo, em geral, se você vai para uma condição dessa, tem que estar com 60% de mental, assim, consciente do que você está fazendo, e o resto é fisicamente. Para você manter a calma, para mim, eu acho que é o mais importante. Estava usando uma 10-0 e foi a maior prancha que eu trouxe pra cá, pra esse swell. E eu achei que a prancha estava um pouco pequena, um pouco estreita demais para as condições. Tipo, a onda estava cheia, não tava aquele puerto quadrado que eu estava pensando que ia estar. E eu acho que eu estava com a prancha errada e se eu pudesse escolher, eu estaria com uma 10-6 naquele dia, uma 10-6 que eu uso em Jaws. Tem bastante borda e bastante área. E eu usaria uma 10-6 para Jaws. creio que sim, em Jaws eu usaria uma muito grande também, com 30 pés. Mas a cá foi bem mais em pé, assim. Acredito que aqui foi a mais sinistra, assim. Mas em Jaws foi bastante grande. E, na minha opinião, acho que aqui é bem mais perigoso que Jaws, porque aqui pelo menos nessas condições que estavam nesse swell, estava bem mais perigoso que Jaws. Que lá em Jaws tem um canal, tu vai sendo expulso assim da água e já vai jogando direto pro canal. Aqui não, é uma onda atrás da outra. Você ainda pode parar numa vala que você pode ficar preso e parar, não para de vir onda. Então, na minha opinião, isso aqui é o beach break mais sinistro, assim, pelo menos nessas condições que estavam, o beach break mais sinistro do mundo. Pô, muita gente veio falar comigo, muita gente veio me procurar, Facebook tava bombando, Instagram tava bombando. E
Pô, eu fiquei amarradão por esse motivo, que deu repercussão à minha vaca, né? E eu fiquei amarradão que todo mundo ficou comentando, falando que eu era maluco. Foi legal por um ponto. Foi legal ter tomado a vaca. Sua mamá, que dijo ella? Ela viu que na entrevista, em várias entrevistas, eu falando que quase morri, não sei o quê. Daí ela ficou desesperada, ela me ligou imediatamente na mesma hora. Como é que tu fala que quase morreu? Não sei o quê. Ela pirou assim, sabe? Tipo, ela evitava de ver o máximo e ela falou que tava com o coração bem apertado na hora que ela ficou sabendo. Gracias a Dios. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Esse episódio de hoje de Real Surf Stories foi apresentado por Real Surf Trips, realsurftrips.com, o melhor em viagens de surf, tudo incluído na América Latina e em todo o Caribe.